Entrevista. Terça-feira, 7 de março de 2023. Depois de um belo carnaval, doutor Maurício Calderoni está de volta. Sambou muito? Com essa cara lavada. Muito pouco. Doutora Rebeca, acredita? Olha, Dário, a gente vai chegando num ponto da vida que a gente não se apega a qualquer detalhes. coisa, né? Acredita em qualquer coisa. Tem Papai Noel. A brincadeira é válida, toda preparada para o retorno do doutor Maurício Calderoni. Isso. Porque ele anunciou que iria passar o carnaval estudando no Rio Grande do Sul. As gaúchas são bonitas, viu? Ai, meu Deus do céu. Cara de pau. Aqui, estou recebendo o doutor Maurício e a doutora Rebeca Calderoni, do grupo odontológico Vértice, em Volta Redonda, Shopping 33, Torre 2, sala 1618, telefone 3342-3985, em Barra Mansa, no edifício Garagem, sala 1057, telefone 3323-1264, 3323-1264, WhatsApp válido para Barra Mansa e Volta Redonda, 988216616. O responsável técnico é o mestre Dr. Maurício de Paula Calderoni, que está aqui conosco. Depois de um carnaval, agora falando sério, ele passou estudando e descobriu algumas coisas muito importantes para contar para a gente, para contar inclusive para os profissionais da odontologia que acompanham o nosso programa. Sim. E que acompanham as entrevistas do Dr. Maurício, que mais que um profissional, ele é um mestre na odontologia. Doutor Maurício, o senhor foi ao Rio Grande do Sul no carnaval para estudar. E se de repente alguém me disser que eu não posso fazer um implante porque eu não tenho osso na gengiva? O que é que o doutor pode explicar para mim e para quem ouviu essa frase? Você não pode fazer implante porque falta osso. E aí, doutor? Primeiro, bom dia a todos. Dário, eu nunca fui tão crucificado para estudar. É mesmo? Não, verdade. É a primeira vez que para estudar. Tadinho. Tá bom. Olha aqui, ó. Tá bom. A culpa não é minha. A culpa é do maldoso. Do Matheus. Matheus. Tá bom. Ele tá pensando Isso. em 15 dias o que ele ia aprontar. Vocês já sabiam que ele ia aprontar. No mínimo, né? No mínimo. Não, mas olha só. Eu estive na Espanha com o Vasco, na época que eu trabalhava na Rádio Tupi, e conheci 2 jornalistas de Sevilha. E a Copa do Mundo da Espanha, a seleção brasileira ficou em Sevilha. E os jornalistas que eram apaixonados pelo futebol brasileiro me disseram o seguinte: Sevilha, 2 meses depois que terminou a Copa do Mundo, a cidade ainda continuava com aquele ritmo do brasileiro que ocupou as ruas, sabe? Sei como é que é. Entendeu? Então, 2 semanas depois do carnaval, o ritmo continua o mesmo. Na balada, né? Onde ele chega, querem saber do carnaval. É sinal que esse programa tem audiência. Tá Nossa vendo? Senhora. Verdade. Graças a Deus. Não vou perder o anúncio, né? Não. Perde o amigo, mas não perde a piada. Vou perder o amigo, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Ai. Não. Mas, Agora, Otário, se alguém me disser que eu não posso fazer implante porque eu não tenho osso, e aí, doutor? Dário, esse ano é a relação que a gente pode dizer que é o ano da enxertia óssea. O mundo, há muito tempo, começou a dar soluções aos problemas que seriam de dificuldade de instalar um implante dentário, né? O sonho de repor dente é tão antigo que as múmias já tinham dentes amarrados aos outros com suas pontes fixas. Então é natural que o homem queira mastigar, que queira sorrir, né? Quer dizer, já naquele tempo dos faraós existia uma forma de prender o dente, etc. Sim. Né?
Então, uma das coisas que impossibilita muito, né, ou impossibilitaria até totalmente a colocação do implante, é as pessoas que já perderam o dente há muitos anos e ocorreu a remodelação óssea e o osso diminuiu, reduziu a ponto de não caber um parafuso, né? Então, o que começou a acontecer? Começaram a surgir técnicas e manobras que permitiam, mas aí tinha a questão do tempo e custo, né? E resultado. Então, um grande número de pessoas para fazer demorava-se muito tempo, mais de ano, para poder fazer seu implante. Quer dizer, tinha que fazer um enxerto ósseo, aquilo demorava a cicatrizar. O custo era alto, que tinha que ser muitas das vezes hospitalar, quer dizer, envolvia um hospital, uma internação, e muitas das vezes não dava certo. Então isso foi mudando, graças a Deus. Tem a história do organismo rejeitado. Rejeitar também. Da rejeição, sim, né? Sim. O enxerto não ser condicionado. E surgiu-se então a técnica do TCO, que é o transplante da célula-tronco. Hoje já existe um hospital, né? A ritmo de carnaval, no carnaval surgiu o hospital da célula-tronco, o Dr. Paulo Pasquale. Se você me permitir um dia, a gente até fala com ele ao vivo daqui. É um camarada sensacional. É um professor. É o professor que desenvolveu isso, um PhD. E particularmente, eu acredito tanto na técnica que eu vou lhe provar isso. Olha que eu já estudei muita coisa na minha vida. Eu quebrei um dente, perdi um dente e lá no carnaval eu removi o dente e fiz um implante com célula-tronco. É mesmo? E eu fiz uma radiografia 4 dias depois. E fiz toda segunda-feira eu radiografei. Radiografei segunda-feira passada e radiografei ontem. Impressionante, mostrei para a Rebeca. É porque os ouvintes não têm como ver isso. Como cresceu o osso, né, Rebeca? Muito legal. Começa a formar osso em 1 semana, em 11 dias. É mesmo, né? Com célula-tronco. Com a célula-tronco. Então a célula-tronco, primeiro, não tem rejeição porque é o seu próprio organismo. Segundo, é de fácil coleta. Terceiro, com 4 meses está tudo resolvido. É baixíssimo custo, é viável, é simples. Entendeu? Então, eu acho que a modernidade... A evolução científica, né? entendeu? O que precisa é as pessoas se dedicarem, né? Os colegas a estudarem como eu no carnaval. Entendeu? Passar o Não, carnaval, graças a Deus, a Vertis mais uma vez saiu na frente aí. Nós trouxemos isso como inúmeras novidades nós estamos trazendo. Isso não é a primeira desse ano, não vai ser a última. Nós estamos já com bastante coisa legal. E eu acho que isso vai fazer uma diferença. Porque só quem usa uma dentadura e um rote, o Dário, que muitas das vezes até tem oportunidade financeira, mas não encontrou essa oportunidade, agora tem a chance de se tratar. Que dirá as pessoas que às vezes não sonhavam, não tinha, sonhavam, mas achavam que não teria a mínima condição de fazer um implante, agora já começa a fazer. Isso é muito, muito legal. Só para você compreender, nós já tínhamos feito células-troncos no consultório há um tempo, mas... Semana que vem, por exemplo, é praticamente uma cirurgia por dia. Não, entendeu? É mais, né? Para implante? Para o implante, inclusive com as células-tronco. Então, assim, a realidade nossa hoje é exatamente envolver ao sonho das pessoas, né? E trazer isso de uma forma simplificada, mas com extrema qualidade, extremo resultado. Como é que é esse esquema, doutor? Existe, então, uma técnica que favorece a integração desses enxertos ósseos? Sim. O que é a célula-tronco? Na verdade, todos nós temos isso, né? Existe uma célula-tronco embrionária, que é aquela que forma o indivíduo, né? Nós nos formamos através de células-tronco. Células-tronco, elas se diferenciam. E existe a célula-tronco medular, lá quietinha. Uma vez que você tem um problema, ela vai ser ativada. Se você fratura um osso, o osso não consolida lá, porque uma célula-tronco foi lá e desenvolveu. E se nós estamos precisando de osso, né? E o enxerto, por que o enxerto ele não funciona? Qualquer enxerto no corpo, né? Às vezes você tem um enxerto de pele, você tem um enxerto de tecido ósseo, você tem vários tipos de enxerto. E pode haver rejeição. Por que às vezes não dá certo? Porque falta vascularização. E aí nós estamos tirando a célula-tronco no interior do osso, que é a mandíbula. A mandíbula foi constatada por esse professor lá no sul,
que é um dos lugares no organismo. Eu presenciei isso, tá? Nós colhemos osso. Desculpa, nós colhemos sangue periférico, nós colhemos o sangue do ilíaco na paciente dentro do hospital e colhemos o sangue da mandíbula. O sangue da mandíbula tem muito mais célula-tronco que qualquer outra parte do corpo. Então, é o sangue mandibular, medular. Então, quando você precisa de um enxerto ósseo, a gente distribui esse sangue pelo enxerto e ele vai se tornar muito mais vascularizado, muito mais rígido, porque são as próprias células humanas, e muito mais rápido. Então, é uma técnica viável, ela condiciona o local de uma forma bem simples, entendeu? Poucas são as exigências, mas importantes, por exemplo, como o paciente beber muita água antes da cirurgia, a gente orienta, mas é muito próspero. E aí, Dário, nós vamos chegar a alguma coisa muito importante no mundo da implantodontia hoje. Nós vamos chegar no tempo de tratamento, pós-tratamento, porque muitos implantes, eles são comercializados com baixa qualidade e o tratamento dura muito pouco. Quando você começa a falar em célula-tronco, como você trabalhando com a sua própria estrutura, esses implantes vão ter muito mais anos de vida e qualidade. Aumenta a durabilidade. Aumenta a durabilidade. E a utilização do implante. Sim. Doutora Rebeca, com esse aprimoramento pelo qual passou o doutor Mauriti, ele vai também aprimorar a equipe da Vértice. Com certeza ele vai transferir esse conhecimento para toda a equipe, para a doutora Rebeca, para toda a equipe da Vértice. E aí a Vértice está superando, então, as outras empresas de odontologia, os outros sistemas, para realizar esses protocolos dentais com mais categoria, com uma especialização mais aprofundada, não é? Veja bem, Dário, a gente brinca e tudo mais, mas nós somos incansáveis em buscar tecnologia literalmente mundo afora. E isso não nos faz melhores do que ninguém, mas nos torna capazes de muitas das vezes resolver casos bem complexos, né? Que na verdade, assim, o que acontece muito é chegar para nós o caso quando já está para lá de complicado, enfim, não foi resolvido, ou houve uma complicação, ou é um caso extremo, ou é um caso que todos disseram a esse paciente, não, você não tem condições de fazer um procedimento, enfim, acaba que nós absorvemos toda essa demanda. Graças a Deus nós fazemos o que gostamos, fazemos porque amamos, sem hipocrisia alguma. Claro que vivemos como todo mundo, pagamos nossas contas com o dinheiro do nosso trabalho, mas não é esse o mérito, né? A questão é que quando você vive do que você ama, tudo é mais fácil. Mauriti ainda brinca que a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente ama do lado de quem a gente ama. Graças a Deus, é realmente uma oportunidade muito grande na vida. Então, da mesma forma que nós nunca nos cansamos de buscar tecnologia, estrutura, enfim, tudo que há de mais moderno, graças a Deus nós dispomos. E assim, cuidamos de todos os materiais. Isso que o Mauriti colocou com muita qualidade, porque as pessoas acham que implantes são todos iguais. Não são todos iguais, né? Isso interfere, as formas terapêuticas interferem na durabilidade de um procedimento, que as pessoas estão fazendo implantes como se bastasse enfiar qualquer parafuso ali e está tudo certo. Vamos falar um português claro, né? E não é assim, né? Existe uma técnica, a própria fresagem para você instalar o implante, existe uma técnica. E aí as pessoas acabam acreditando em balelas, como foi rejeição, perdi o implante por rejeição, enfim. Diz uma coisa para mim, doutora, se aparecer na Vértice um paciente que diz, houve rejeição e tal, e já me disseram que não vai dar certo porque eu não tenho osso, vocês têm a capacidade de realizar o sonho dessa pessoa? Temos e realizamos, graças a Deus. Até hoje, todos os pacientes que foram na Vértice, presta atenção nisso, hein? Até hoje, todos os pacientes que foram na Vértice, necessitando ou desejando fazer seus implantes dentários, saíram
com seus implantes bem realizados. Sim. Todos. Eu estava até conversando com o Maurício agora cedo. Nós trabalhamos com, hoje, basicamente 2 linhas de implante, uma nacional e uma importada, uma suíça, fabricada na Suíça, e uma nacional, que hoje é o melhor implante dessa linha e é comparado aos implantes importados. Então, isso o que diferencia isso? Estabilidade, durabilidade, velocidade de tratamento, né? Isso tudo culmina no resultado. Então, nós criamos uma estrutura hoje para a realização dos protocolos, que são protocolos, né? Às vezes as pessoas que estão nos ouvindo não sabem. Quando uma pessoa usa uma dentadura, uma prótese total, e essa prótese tem que ser, pode ser fixa por implantes, deixar o céu da boca dessa pessoa, o palato livre, né? Porque quem usa uma prótese entende como é ruim aquele acrílico no palato, no céu da boca. Incomoda muito. E nós desenvolvemos hoje acho que o ponto mais alto de desenvolvimento desse trabalho é em termos de velocidade, qualidade, de processo, porque nós fomos aprimorando o processo, né? Hoje nós temos uma estrutura onde a gente opera e vem um protético do Rio de Janeiro para realizar toda a parte protética com o paciente dentro da clínica, com a possibilidade desse paciente já... existem várias opções de terapêutica, de forma de conduzir um caso desse, mas o paciente já pode sair com a prótese, com a barra metálica fundida. Isso geralmente demora um processo... Exatamente. Prótese definitiva. Esse processo geralmente demora, né? E com isso a gente consegue transformar um processo que demora meses, em outras técnicas, né? Em apenas um dia. Né, onde a gente fecha o centro cirúrgico e faz a cirurgia do paciente, o protético já entra, realiza todo o trabalho protético e acabou. Nesse único dia, o paciente está solucionado. Olha, gente, são 8h29, hora do café favorito. Além de dar tranquilidade para o paciente que vai receber essa prótese que vai durar mais tempo, esse trabalho também é executado em menor tempo. Porque a ansiedade do paciente para ter logo se livrar da prótese, daquela prótese removível, que é a dentadura, sim, deve ser um negócio impressionante. Mais do que isso, Dário, desculpa te interromper. Nós tratamos sonhos, nós realizamos sonhos. É muito além de dentes, né? É muito além de simplesmente devolver dentes. São pessoas que passaram uma vida inteira constrangida, que passaram uma vida inteira sem poder sorrir, que passaram uma vida inteira sem poder sentar a uma mesa e jantar com os amigos. Isso é um comprometimento social e psicológico. O Dr. Maurício é o meu dentista. E ele sabe muito bem que eu tenho uma falha aqui. Um dos dentes que eu extraí muito jovem. Sim. Eu era menor de idade. Eu já te falei pra gente colocar esse que não quer. Pois é. Veja bem, hoje eu tô com 75 anos, então eu tenho... me faltam 2 dentes aqui no maxilar inferior, do lado esquerdo, e um do lado direito. Pessoas que, como eu, já chegaram aos 75 anos... com essa falha de dente há muito tempo. Tem jeito de colocar a prótese, de fazer o implante? Eu, pelo fato de estar sem esse dente há muito tempo, não falta osso aqui para fazer o implante? Dário, nós tratamos assim de senhor e senhora de 86, 88, 90. Mais velhos do que eu. Você ainda é um garoto. E como que isso é bacana? A hora que você... Porque assim, a pessoa chega numa idade que a alimentação passa a ser uma das maiores diversões da vida dela. A maior realização, poder sentar numa mesa. Nós já estamos nessa idade. Você, eu não. Eu não. Olha só. Chega numa idade não, que é verdade, ela quer sentar, ver uma televisão, comer um churrasco, não é isso? É uma coisa mais prazerosa. Quando você coloca aquela dentadura, aquele rote preso, firme, que não entra comida embaixo, que pode sorrir... Você precisa ver a alegria dessas pessoas. Então, Dário, primeiro, não existe idade para realizar implante, uma idade máxima. A gente conduz a idade mínima pelo crescimento do indivíduo. Mesmo que a pessoa tenha extraído os dentes... Eu lembrei aqui de um dente que eu extraí, eu ainda era menor de idade. Eu era um garoto, devia ter uns 16 anos. Sem problema algum, exatamente isso. Vou te dar uma ideia. Como é que é?
Antigamente, por exemplo, a pessoa chegava lá, né? Num dentista, aí eu tenho prótese há 30 anos, 20 anos. Dentadura. Dentadura. O doutor fala prótese, mas vamos popularizar. Tem dentadura há 20, 30 anos. 20, 30 anos. Uhum. Doutor, eu quero tirar isso da minha boca, eu já não aguento. Mas tem gente que não consegue usar mesmo, hein? Sabe assim? Não é brincadeira, não. Pessoa sem dente. Doutor, como é que eu faço? Antigamente ela ia fazer um enxerto, ia demorar 1 ano para cicatrizar. Depois de 1 ano ia fazer os seus implantes. Demorava 6 meses para cicatrizar, para ir pensar em colocar uma prótese. Hoje, igual... O senhor me permite dizer? Era 1 ano e meio, pelo menos, de sofrimento. De sofrimento. Sim. Isso. Quando tudo dava bem. Certo. Quando muitas das vezes não tinha que repetir o enxerto. Tá bom? Às vezes tinha que repetir. Hoje, o paciente que tem 2 milímetros, 1 milímetro e pouquinho de osso, ele senta lá, faz uma técnica que nós chamamos técnica dobradiça na arcada superior, coloca-se os implantes, faz o enxerto e 4 meses depois está tudo pronto. Você tem ideia como é que melhorou Antes isso? era 1 ano e meio, agora em 4 meses. Isso paciente que não tem osso. É um caso, exato, isso que um caso paciente de osso nenhum. Você imagina assim, a pessoa não tinha a mínima condição de colocar seus implantes e com 4 meses está tudo resolvido. O que a Rebeca falou é um negócio muito legal, Dário. Nós criamos um protocolo. O que é? Como é que nós vamos fazer? Você imagina que hoje o paciente, se ele quiser dormir, a hora que ele acordar está tudo pronto, tem? É verdade. Uma sedação com óxido nitroso é fantástico. E não precisa ir para o hospital. Não, nada disso. Nós temos um ambiente preparado para isso. Totalmente seguro, eu sou habilitada para essa A Vértice Mais é para isso. Isso aí, Vértice Mais é uma instalação especial para isso. Inclusive a acomodação até para o acompanhante é mais confortável. Né? Toda a Vértice é preparada para os seus projetos de tratamento individualizados. Quer dizer, tem um lugar para fazer um canal, tem um lugar para fazer reabilitação, tem um lugar para ser operado o paciente, e a Vértice Mais é para isso. Hoje o paciente, Dário, ele chega de manhã lá em condições normais, sem dente, e no final da noite está com a sua prótese pronta, mastigando, bonita. É um negócio legal. Inacreditável dos últimos tempos. Vamos ser franco, não é? Não é assim? E outra coisa, o paciente fala assim, você morre de dor? Jamais. Com qualidade. Me diz uma coisa, o doutor fala com uma naturalidade danada. Eu me lembro da história da cirurgia plástica. Todo cirurgião plástico diz que não dói, entendeu? Não dói e tal, mas... Você vê uma pessoa que faz uma cirurgia plástica na barriga, depois aquilo fica todo cheio de hematoma e tal, e a recuperação é terrível. Agora, me diz uma coisa, célula-tronco, transplante de célula-tronco, como é que é feito? Isso dói? Em momento nenhum. Pelo contrário. Não é em você, Maurício? Não foi em mim, eu fiz, eu tenho direito de dizer. Tá? Eu fiz transplante de célula-tronco no meu implante. Não dói. Uma coisa nada. Tem que doer. Uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender é que no osso, região óssea, você não sente absolutamente nada. Tá? Você não tem percepção de nenhum estímulo nervoso. Então você não sente absolutamente nada. Quando você vai fazer um tratamento com implantes, ou com a célula-tronco, ou qualquer outro tratamento desse reabilitador que nós conversamos sempre, o que nós anestesiamos é mucosa, gengiva. Então essa questão do pós-operatório, da preocupação com a dor missão impossível, Matheus é terrível. É muito simples. E aí o que acontece, acho que na grande maioria dos casos, que as pessoas são traumatizadas, é que não tem uma preparação peri e pós-operatório. Então, esse paciente tem que ser medicado, ele tem que ser tratado periodontalmente antes de ser operado. Com isso, você reduz a carga de bactérias da boca dessa pessoa. Há uma preparação adequada. Exatamente. Onde, com isso, você chega ao sucesso de um procedimento desse, né? Até o gelo que eles usam no pós-operatório, a gente cuida e dá na mão do paciente. É fantástico a Rebeca dizer isso, Dário, porque nós vamos chegar assim, ó. Por que você acha que nós fazemos ou falamos aqui com simplicidade? É porque nós tornamos isso simples. A Vértice tornou isso simples. Porque tudo que envolve a potencialização do resultado, o que é isso? Tem que dar certo, nós fazemos.
Nós somos, sabe assim, eu acho que tem que ser por aí. Vou fazer um depoimento que é muito verdadeiro. Depois que eu passei a frequentar a Vértice, depois que o Maurício passou a ser o meu dentista, nem o ruído do motor do dente eu percebo como eu percebia antigamente. Só de ouvir aquele ruído, eu já sentia alguma coisa estremecer, porque doía. E hoje, sem anestesia, por exemplo, a limpeza dos dentes, eu estou até precisando fazer novamente, né? A gente tinha marcado, o Maurício não pôde ir e tal, tá me devendo essa. Nós vamos reagendar reflexos hoje. do carnaval. Pois é. Fui levar a Rebeca no hospital para fazer verdade. Um exame e demorou e eu não consegui realizar isso. Não foi Nossa, possível. demorou 3 horas e meia para fazer de atraso o exame. Pois é, não foi possível aí me atender. Me desculpa, Então, Dário. ficou me devendo. Mas até a limpeza dos dentes é uma coisa que não é dolorosa e não é irritante. Entende? Sim. Quer dizer, os equipamentos hoje são modernos. E aí a gente está falando da Vértice, mas todas as outras clínicas estão se modernizando desse jeito, não é verdade? Sim. Não é? E é necessário, né? A odontologia no Brasil está se colocando em que posição no mundo, doutor? Antigamente a gente dizia que em Portugal as pessoas adoravam os dentistas brasileiros. Sim. E tal. Nós somos referência mundial. Eu, esse final de semana, conversei com um amigo, eu faço transferência de informação. Claro, né? É natural, ainda mais na faixa de... E ninguém evolui sozinho. Na faixa que eu tô de atividade, a gente tem que estar sempre buscando aí. Trocando informação. Então eu te digo o seguinte, o Brasil hoje é o celeiro da tecnologia odontológica do planeta. Normalmente, a maioria das técnicas não surgem no Brasil, mas elas se desenvolvem e chega à excelência aqui. Por quê? O que falta no Brasil hoje, Dário, em relação à odontologia, vamos botar assim, a odontologia, você vai num consultório lá na Europa e vai no consultório aqui no Brasil, lá o consultório, o governo, as pessoas têm facilidade de comprar equipamentos. Aqui eu sou o dono da lancha. Cabeça branca, dono da lancha. Entendeu? Eu e a Rebeca, é uma vírgula. nós temos que criar. Então, assim, nós investimos nisso. Sabe? Assim, boa parte da minha vida, eu gastei dinheiro investindo na Vértice. Há incentivo fiscal na Europa e aqui não. Aqui não. Então, assim, isso é muito difícil. Então, é por isso que nós estamos, às vezes, dando condições melhores às pessoas. É uma questão técnica mesmo. Mas, por outro lado, com a dificuldade que o brasileiro tem, ele cria artifícios fantásticos para suprir essas necessidades. Entendeu? Todas as atividades, não só no futebol, mas em todas as atividades, o brasileiro tem um talento muito especial. Eu me lembro da história do rádio, doutor. Nós crescemos no rádio, eu cresci no rádio, desde 10 anos de idade, estou no rádio, e eu me lembro dos equipamentos de rádio. Então, o alemão era especialista em criar equipamentos de som maravilhosos, desse tamanho. Aí vinha o japonês, que tem problema de espaço, e aí veio e inventou o transistor. Sim. Então a gente tinha os transmissores com aquelas válvulas enormes e tal, criadas pelo alemão. Aí o japonês veio e minimizou aquele negócio e inventou o transistor. Quer dizer, o talento do japonês provocou uma evolução fantástica nos equipamentos de som, de rádio, etc. E eu comparo esse talento do japonês para a eletrônica no talento do brasileiro, por exemplo, para a odontologia. Sim. Porque você não tem do governo os incentivos, traz da Europa, e com o talento do brasileiro, a coisa se desenrola de uma forma fantástica. É uma coisa interessante. Eu fiz um curso, fiz uma especialização na Flórida, onde eu convivi com pessoas assim do mundo inteiro. Então, uma colega brasileira que tem uma clínica no Canadá, a gente estava conversando exatamente sobre isso que o Maurício colocou. O governo subsidia absolutamente todos os equipamentos com juros praticamente zero. Então, isso faz com que eles tenham muito acesso. Porém, a odontologia brasileira é referência no
no mundo, e isso está, inclusive, na edição atual da revista do CRO. Isso foi constatado por estatísticas. Os brasileiros são referências mundiais em odontologia pelo mundo afora. Então, realmente, é o que você está dizendo. A gente faz mágica até com a tributação que existe sobre nós, porque para nós adquirirmos um equipamento é extremamente mais complicado do que uma pessoa aí fora. Por exemplo, vários equipamentos que aí fora, para nós, são praticamente o valor de um apartamento, para eles, além de ser infinitamente mais barato, não são tributados e taxados como nós pagamos aqui para ser internalizado no Brasil, né? Um equipamento importado. É absurdo isso, quer dizer, o governo deveria, né, favorecer a tecnologia vir de fora. Mas ainda assim, nós conseguimos fazer tantas coisas boas para as pessoas pelo mundo e nos aprimorar e trazer soluções aí a ponto de sermos referência, nós dentistas brasileiros, para o mundo. A Vértice, hoje, eu como administrador, 18% de todo o nosso faturamento é reinvestimento em equipamento direto. 18%? 18%. É isso aí. Entendeu? Tem que ter, né? Tem que ter. Esse ano, por exemplo, nós já temos aí propostas já de equipamentos que a gente vai adquirir. Qual que é essa necessidade? É a necessidade de a gente fazer o melhor, o mais rápido, o mais eficaz, dar alegria para as pessoas, o mais econômico. E então principalmente isso é uma mola positiva. Para as né? pessoas que já sofreram muito, né? Quando a gente está falando aqui em implante, quem sofreu a vida inteira com dentadura, hoje em dia está encontrando um novo caminho. Sem dúvida. O Dário, alguém fala assim para mim: Maurício, você trabalha tanto, e os seus amigos? Os meus amigos vão lá. Os meus amigos são os nossos pacientes. É tão bom você fazer um trabalho. Como a gente fica amigo dos nossos pacientes. Né? Você, nós tornamos amigos, né? Nós viramos amigos, né? com Quer dizer, certeza. é legal o Sérgio. Quer dizer, quantas pessoas aqui que de alguma forma nós nos conhecemos aqui pelo rádio, mas evidente nos tornamos amigos. Então isso é tão bom. A profissão da odontologia, a tristeza minha que eu vejo, né? Eu estou fazendo 30 anos de formado esse ano. É que a profissão virou um comércio. É verdade. Eu nunca fiz um comércio na odontologia na minha vida. Eu acho que eu estou onde eu estou porque eu criei a oportunidade de eu viver coisas boas nesse universo da saúde oral, do sorriso. É muito legal. Uma coisa muito importante na vida da gente é servir as pessoas. Sim, né? É isso. E eu vejo aqui o nosso programa, a gente encontra com as pessoas na rua, eu escuto o seu programa todo dia. Sempre a pessoa escuta o programa todo dia, gosta do programa, e quando me encontra, o Dário, você podia fazer isso assim? E qual é o prazer que eu tenho? De atender essas pessoas, de servir, prestar o serviço. Sim. Então, o prefeito é seu amigo. Sim, é meu amigo. O prefeito está pisando na bola. Fala isso assim com ele. Eu falo. O neto não fica aborrecido, entendeu? Mas eu falo, os recados têm que ser dados, as pessoas não têm acesso e a gente tem, então vamos prestar serviço. Você é um grande comunicador, né? Não, Dário, olha só, através do seu programa, inúmeras pessoas que jamais sonharam em ter dentro, tô brincando, tá lá tratando. É verdade. Sabe por quê? Tinham medo, viram que aquilo não acontece. A gente fala assim, vai lá que a gente senta, conversa, explica. E olha, chega lá, a gente senta, conversa. Não é verdade? Dizer É muito legal isso. É o seguinte, eu vou lá no Maurício, vou na Vértice, preciso fazer a minha limpeza e tal. Quando eu saio, tem uma pessoa esperando. Ouviu a minha voz? Eu vim aqui por sua causa. É sim mesmo, é muito bacana, é muito legal. Isso é a coisa mais gratificante da profissão. Não é? Não tem preço, é verdade. Nós ainda vamos fazer uma transmissão de rádio de lá, hein? Vou deixar o Matheus aqui, você vai lá, deixa ele. Fazer ao vivo do consultório aí é difícil. Gente, são 8h46, hora do café favorito. Doutora Rebeca, doutor Maurício Calderoni, meus amigos queridos. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Quer dizer que o implante não dói, o implante de célula-tronco não dói. Você garante que não dói, você fez no carnaval. Não dói, dói, Rebeca? Dói, Rebeca? Dói não.
Ele fez o carnaval. Pelo menos ele ficou em repouso, né? Doutora Rebeca, Essa aqui. ideia do Paulo dar um ao vivo aqui também, do Paulo Pasquale, eu achei interessante, porque aí a gente vai esclarecer essa história de verdade. Não, faço questão. Ele vai vir, vai Aí falar, a você gente vai ver. Como foi o carnaval? Vamos marcar, vamos ligar para o doutor marcar. Paulo Pasquale, Vamos. no Rio Grande do Sul. Doutor Paulo, quer dizer que para provar que realmente ele estava estudando durante o carnaval, ele fez um transplante de célula-tronco e fez um implante. Aí, doutor Paulo, é verdade mesmo. Pronto. E aí resolve o problema. Debilitado ele ficou, entendeu? Ficou Eu fiquei debilitado, tranquilo. né? Aham. Então, quer dizer, foi mesmo estudar, né, Maurício? Foi. Aqui, ó. Perdão pelas brincadeiras. Não, mas sem Imagina. problema. se a gente não descontrai. Não é verdade? Ainda mais falando de um tema que todo mundo tem medo de dentista, todo mundo Não é? acha que dói, todo mundo não sei o quê. E a gente faz essa conversa aqui de uma forma descontraída, rindo e rindo. E é tão Isso é legal muito que as bom. nossas cirurgias são assim também. Parece até que nós Muito somos legal. ricos, né? Não, e é assim, a Rebeca falou um negócio fantástico. E é assim lá na Versa. Graças Pois é. a Deus. Parece até que nós somos ricos, porque rico ri à toa. Tô, né? Um abraço, doutor Muito Maurício. obrigado, Dário. Um abraço a todos. doutora Um Rebeca. abraço, Dário. Obrigada. Liga o rádio aí, vem participar. Esse programa é bom demais. Não tem concorrência, é líder de audiência. Essa galera sabe o que faz. É só ficar ligado, ficar bem informado. Dário é quem